Vamos fechando para o nosso último momento, que é uma frase para. Então eu vou elencar aqui alguns jogos. Antes de nós entrarmos nesse bloco, Zoom, tu me permite falar um negócio que a gente falou no último programa. Eu acho que hoje a gente não vai falar do Philadelphia Eagles, porque joga hoje à noite ainda e não vai ter jogo. Exatamente. Então eu quero falar um dos programas que eu mais gosto na internet, que é o New Heights, que é dos irmãos Kelce, que agora estão em alta, que é uma beleza. E o Travis Kelce, que é o do Kansas, fala pro Jason Kelce, que é o center do Eagles, tipo, a NFL fez um grande erro em não proibir aquela jogada de vocês. Estou usando as minhas palavras ao invés das palavras deles, né? Porque aquilo é uma jogada de rugby e deveria ser proibido na NFL. É uma jogada muito forte e tal. E o Jason Kelce, que é o center do Eagles, ri o tempo todo dele falando, tu tá maluco? Porque o Travis Kelce fala, é uma abominação e tal. E daí o Jason Kelce fala, abominação? Mas abominação é o quê? Algo contra o senhor? Que tá usando essas palavras fortes? Então vamos lá. Se tu queres proibir essa jogada do Eagles, porque a gente tem 92% de assertividade nela, é porque a gente é muito bom fazendo ela. Então vamos fazer o seguinte, vamos proibir o Mahomes de jogar os 2 últimos minutos de jogo. Ele é melhor do que todo mundo. Já que é pra tirar o que vocês têm de bom, a gente tira o que a gente tem de bom. Vamos fazer o seguinte, vamos proibir o Tucker de chutar bolas acima de 50 jardas. Ele é melhor do que os outros nisso. Proíbe ele de fazer isso também. Na primeira semana, tiveram 4 quarterbacks que tentaram um sneak de meia jarda e não conseguiram. A gente consegue sempre, porque a gente é bom nisso. Pronto, acabou a conversa. Inclusive, o hypado Miami Dolphins tentou uma 4ª1 que era meia jarda, né? E não conseguiu. Exatamente. Fez um turnover on downs e o time do Broncos não conseguiu ainda pontuar. Foi horrível. O Broncos foi horrível. Vamos lá, uma frase para 49ers 30 versus Giants 12. Hoje tem TD do CMC. Hoje tem TD do CMC, teve para variar um pouco, né? Vikings 24, Chargers 28. Mike Williams fora da temporada. Mike Williams fora da temporada. Eu vou ter que falar mais uma frase. Se o Vikings continuar perdendo, Justin Jefferson não fica em Minnesota. Cara, Vikings 0, mais uma vez, perdeu por uma posse de bola, mostrando que o que aconteceu ano passado talvez tenha sido sorte mesmo. Ganharam 11 jogos por uma posse de bola, porque até agora o Vikings está 0-3. Perdendo 3 jogos por uma posse. E deixa eu te falar que Cousins é o quarterback com mais jardas passadas na NFL. É um dos maiores percentuais de passe completado e um dos melhores QB ratings. E ainda assim, 0-3. Washington Commanders 3, Buffalo Trator Bills 37. Josh Allen sendo um monstro, é a mesma frase da semana passada, e o Commanders mostrando ao que veio, é a realidade. E um ponto aqui a ser falado é, o torcedor do Bills pode até reclamar que a gente não colocou o jogo do Bills ou no último jogo em pauta principal, não colocamos ele de novo, por quê? Porque ele amassou os 2 jogos. O Bills simplesmente aniquilou os adversários. Assim como a gente não falou de Cowboys 40, Giants 0 no primeiro programa, por quê? Mas isso é um ponto de atenção, porque o Bills pegou 2 adversários piores, Washington Commanders, por exemplo. Cara, e o que é esperado do Bills? A defesa do Bills massacrou, tá? Cara, 9 sacks. Massacrou. 9 sacks. Então, assim, torcedor Bills, fique feliz, porque o Bills, aparentemente, depois de uma primeira rodada meio complexa ali contra o Jets, parece que encontrou o seu caminho de vitórias e vai brigar até o final como era esperado. Cleveland Browns 27, Titans 3. Defesa do Browns monstruosa. O Titans, que tinha uma pequena hype que eu tinha falado no último programa, o Browns fez questão de amassar essa hype. O Tannehill... Esse não era um jogo que o Titans podia perder de 27-3. Tannehill deram 20 vezes a bola pro Derrick Henry, ele correu 20 jardas. Não tem como. A defesa do Browns é muito boa e esperando o jogo corrido não vai passar nunca. Kansas City Chiefs 41, Chicago Bears 10. Taylor Swift 41, Chicago Bears 10. Desculpa ao torcedor do Chiefs, mas é só o que se fala na internet. Eu quero falar os pormenores disso. Primeiro sobre o jogo. Na verdade é Kansas Chiefs 41, Bears 0, né? O Bears depois que veio pro jogo, quando o Chiefs também tirou o pé. Isso aí foi outro massacre. E pra quem não acompanhou, a Taylor Swift tava no camarote com a mãe do Kelce, um do ladinho do outro. A sogrona. Só que a mãe do Kelce, a sogrona, ela já é uma figura pública por causa dos 2 irmãos que jogam na NFL. Cara, deu uma... Não é pena a palavra se falar, mas tipo, ela é uma senhorinha, de boa. A hora que o Travis Kelce fez o touchdown, tá uma do lado da outra, a mãe do Travis Kelce tá batendo palminha assim, ó. E a Taylor Swift tá do lado, maluco. Ela ganhou, parece que ali ela ficou milionária, ela não era antes. Berrando, se jogando pra cima, pra baixo e tal. E a coitada da mãezinha assim, ó, sério que agora eu vou ter que dividir a atenção aqui no meu camarotezinho. E enfim, o jogo só foi falado disso depois, parece que... Já viste as fotos e a repercussão que deu depois, uma? Não, cara, eu vi um pouco, porque não se fala... Quando
infelizmente, pro torcedor do Kansas City Chiefs, não se fala do jogo. Se fala da Taylor Swift e do Travis Kelce, né? É o assunto do momento. Mas o jeitão do Travis Kelce em sair com ela ali foi... Cara, college de 1990, a época que a gente cresceu vendo jogos na TV e filmes na TV, foi aquilo. Ele tava naquele jeitão, a roupa dele era se eu não me engano, era uma pintura de 1989, uma pintura meio maluca, e ele tava naquele jeitão de jogador de futebol americano, que termina fazendo touchdown, e pega a gata dele e vai levar pra comer um hambúrguer. Tanto que o carro que eles foram era um carro antigo conversível. Eles foram num lugar em Kansas City, e a Taylor Swift pagou para que todo mundo fosse embora e deixasse o restaurante para eles. Pagou a conta de todo mundo e tal. Os pormenores dessa história nem quero saber, nem vou entrar no meio, mas tipo, tiveram um jantar romântico só para eles. Cara, cheio dos detalhezinhos, achei muito massa. Não, e é legal porque, cara, alguém pode dizer assim, isso tudo é combinado, no caso, né? Pegar o carro, ir lá, pagar o restaurante. Cara, excelente. Que bom, é entretenimento, NFL é entretenimento. Exatamente. Né? E o Travis Kelce, ele não tá lá à toa. Ele fez 7 recepções, fez um touchdown. Então, cara, jogou muito. Pra quem não tá entendendo a grandiosidade do quanto a mídia é forte com a Taylor Swift, a entrevista que fizeram com o Mahomes, o maior nome da NFL, depois do jogo... De cara, chegaram com o microfone pra ele e perguntaram: você estava se sentindo pressionado pra atacar uma bola pra touchdown pro Travis Kelce porque a Taylor Swift tá aí? Daí ele... aquele jeito dele de falar meio que nem gralha. Sim, estava sentindo um pouco a pressão, mas o Travis Kelce sempre consegue... Daí a pessoa: tu tava sentindo a pressão? Sim, mas o Travis Kelce pegou a bola e tal, etc. Cara, a pergunta era sobre a Taylor Swift pro Mahomes. Fenomenal, fenomenal. E o Bears, só pra poder falar dos coitados mesmo, cara... Cada vez que eu vejo vídeos agora de torcedor do Bears, os caras estão desesperados. Não tem, cara, o time só apanha. Achamos um quarterback. Não achamos. Não, cara, inclusive, muito provavelmente vão encontrar um quarterback ano que vem. Trecho de jogadas do Bears dissecado, assim, o jogo, tem vezes que o wide receiver tá livre e ele passa o olhar naquele radar e não manda no cara. Cara, ontem eu tive a experiência de ver o jogo do Bears do começo ao final, vendo o jogo mesmo, assim. Cara, é triste. É frustrante. É triste. Frustrante. E Las Vegas Raiders versus Pittsburgh Steelers, 23 pro Steelers, 18 pro Raiders. Defesa dos Steelers ganhando o jogo. Um jogo... Também não foi um jogo com placar ok, 23-18, mas não foi um jogo bonito de ver, né? Bem devagar, bem fraco. Ok. Então, finalizamos aqui, Neymar. Uma frase, eles disseram. Vamos lembrar as nossas redes sociais, @SomosFNN, é a da FNN, e vamos lembrar agora da Zona Neutra, @Zona Neutra, com um underline no finalzinho. Você nos encontra no Instagram, no TikTok, no Twitter ou no X, né? E você nos encontra também no YouTube. Se você está vendo aqui pelo YouTube, você também pode nos encontrar no Spotify. Se você está escutando no Spotify, a gente também está no YouTube. Perfeito. Por favor, curta, compartilhe nos seus grupos de futebol americano e ligue o sininho. Ligue o sininho. Faltou alguma coisa, Montanha? Não, tudo certo. Só ficou bem confuso para editar depois, mas tá tranquilo. Não, perfeito. A gente vai melhorando a cada programa, Neymar. Muito obrigado. Tamo junto, man. Um abraço a todos, uma boa semana e até semana que vem. Valeu, fui!